Boa tarde, muitíssimo boa tarde para vocês. Band Mulher no ar e hoje nós vamos receber o dentista Dr. Antônio Izquierdo, que vai nos explicar sobre os cuidados com a primeira dentição. E vamos receber também a fonoaudióloga que atua no pré e pós-operatório de crianças com fissuras lábio-palatais, o lábio leporino. Uma matéria também com dicas de como escolher o enxoval do bebê. E ainda no nosso cafezinho, o ator João Vitti. E muitas dicas para você só aqui no Band Mulher, que está imperdível. Boa tarde, doutor Antônio, seja bem-vindo. Como vai? Boa tarde, tudo bem? Por favor. A gente vai falar primeiro da importância, né, dos cuidados com a primeira dentição. Vamos também falar um pouquinho da amamentação dessas crianças que nascem com lábios fissurados, que a estatística é bem alta, né? A gente pode ver a cada 650 bebês, 2 nascem com lábios fissurados, não é isso? Um para 650, né? Uma estatística mundial, né? Um levantamento da incidência e é um número bastante alto, né? Então não é raro nós nos depararmos com crianças que nascem com esse tipo de deformidade, né? E essa alteração anatômica acaba trazendo diversas complicações na amamentação da criança, diversas complicações em toda a conformação da arcada dentária. E é importante salientar que esses pacientes acometidos, né, pela fissura de lábio e de palato, ou as duas, na grande maioria dos casos só tem esse acometimento, né? São indivíduos normais com nenhuma outra ocorrência senão essa da fissura. Qual a idade ideal para levar a criança ao dentista? Então, a população, de certa forma, não está tão bem informada assim, né? Ela precisa ter os cuidados de ser conduzida ao profissional, ao cirurgião dentista, desde muito cedo, né? Ou seja, ao longo do primeiro ano de vida, seria muito interessante os pais se preocuparem em levar o filho ao cirurgião dentista para que ele possa dar os aconselhamentos necessários, observar se existe normalidade em todo o desenvolvimento e também poder fazer o acompanhamento da parte nutricional, né, dos cuidados de higiene de cada criança. E, a partir disso, o profissional vai poder adequar o tratamento para cada caso e a periodicidade também, vendo quem precisa de mais, quem precisa de menos vezes frequente, né, de menos idas ao dentista. Agora, na hora que o bebezinho está lá despontando, né, os primeiros dentes, há uma agonia, uma angústia muito grande da criança. Muitos até têm febre, enfim. O que fazer, doutor Antônio? Então, essa é uma ocorrência frequente, né? As crianças ficam irritadas com a coceira que surge na gengiva, né? Ela começa a ter um inchaço, né, que é o surgimento do dente na cavidade bucal. E a maneira mais simples de tratar isso seria utilizando mordedores, né? Esses mordedores, mantê-los na geladeira e dar para a criança. Então, aquele geladinho ajuda a criança a esfregar o local e tirar um pouco dessa irritabilidade, né? Qual a importância da amamentação na primeira dentição de uma criança, doutor? Então, a amamentação de forma geral é fundamental para todos os alicerces, né, do desenvolvimento da criança, o afetivo, o nutricional, né? E na questão odontológica, a amamentação faz com que a criança exerça uma movimentação da arcada inferior, né, da mandíbula, para frente e para trás, e essa questão é muito importante do ponto de vista ortopédico para o correto crescimento dos maxilares. A ingestão do leite materno, ela traz nos componentes, né, na sua composição, o cálcio, e esse cálcio vai ser muito importante porque ela, durante a fase de amamentação, durante o primeiro ano de vida, ela tem a formação das estruturas dentárias dentro do osso, né, e algumas já começam a despontar. Então, a presença do cálcio é fundamental para que a criança consiga
ter o melhor, né, o melhor suporte de elementos para a formação desses tecidos. Nós temos uma imagem, né, que é a imagem que a gente pode até pedir para colocar na tela para que o doutor Antônio possa comentar com relação a essa daí. A faixa... É essa, doutor? Apresenta a faixa de formação dos dentes, né? Ela mostra as etapas exatamente. Então, essa ilustração é basicamente para mostrar naquela faixa rosa mais escura que parte do dente está sendo formada ao longo do primeiro ano de vida. Então nós temos a porção do dente que é formada ainda antes da criança nascer, certo? E aquela faixa que fica escura são as porções do dente que estão sendo formadas durante o primeiro ano de vida. Ou seja, essa nutrição, que é essencialmente pela amamentação no primeiro ano de vida, passa a ser fundamental para a correta formação desses dentes com os nutrientes necessários, né, para que não ocorra nenhuma alteração. Agora, muita gente acha que pelo fato dos dentes de leite, né, vão ser substituídos pelos permanentes, não precisa ter muito cuidado. Já vai cair mesmo, eu não preciso escovar corretamente, eu não preciso usar o fio dental e tem que fazer tudo isso. Por quê? Porque assim, os dentes de leite, eles chegam antes dos permanentes por uma questão de composição, de formação, de tamanho do indivíduo, né? Então você tem que ter aqueles dentes cuidados, mantidos, para que eles possam manter o espaço adequado e depois serem trocados pelos dentes permanentes, né? Não, e além disso, eu acho que essa questão da cobrança, né, de lembrar o seu filho constantemente a importância de fazer a escovação ao acordar, depois das refeições, antes de dormir, é questão de educação também, porque tudo que a gente vai ensinando ao nosso filho é óbvio que vira uma prática normal no seu cotidiano, né? Então, acho que o exercitar, você tem que fazer, filho tem que fazer a escovação. Eu acho que é função nossa como pais mostrar isso, né? Então, para você, papai ou mamãe que está nos assistindo e acha que por ser dentinho de leite não tem essa necessidade de escovar numa quantidade de vezes que a gente escova quando adulto ou quando já com os dentes permanentes, fica a dica aí para você. Exatamente. Você tem, como tudo na vida, é hábito, né? E os pais têm que se preocupar em dar o exemplo aos filhos, né? Então, você fazendo a sua escovação rotineiramente, mostrando para o seu filho que você escova, que é importante, explicando para ele por que escovar, que você vai manter a sua saúde, vai preservar os dentes, um bom sorriso, né? Uma boa qualidade de mastigação. E nos primeiros anos de vida, essa escovação tem que ser feita pelos pais e supervisionada por eles também, né? Periodicamente. A criança ainda não tem uma maturidade para fazer essa escovação sozinha. Então é importante que os pais... A partir de que idade, doutor Antônio, essa criança vai ter uma maturidade para já fazer essa escovação? Existe uma diferença de amadurecimento, né, para cada criança, mas... Na faixa de 3, 4 anos já é uma faixa etária que as crianças começam a entender um pouco mais e não só morder a escova, brincar com a escova. Então, nessa fase, pode começar a fazer uma transição com as crianças. Deixar escovar, supervisionar como é que ficou a escovação, né? Mas ainda assim se manter atento como é que está a escovação. E essencial para isso é os pais se preocuparem em manter periodicamente a visita ao cirurgião dentista, né? Porque ele vai ter melhores condições de fazer um controle individualizado, né? Essa é uma orientação genérica, né, que serve para a população em geral, mas nada como o cirurgião dentista conhecer o indivíduo, os hábitos alimentares, os hábitos de higiene e perceber como isso se reflete naquele indivíduo, né? Mais escovação em alguns pacientes não necessariamente representa mais saúde. E agora a gente tem, né, nós vamos ver no quadro nosso Fica a Dica, uma dica com a doutora Carla Fuentes, acho que é esse o sobrenome, nos ensinando formas corretas de extração manual e mecânica do leite materno e os cuidados para o seu armazenamento.
e depois a gente vai para um rápido intervalo, mas o doutor Antônio vai mostrar ainda hoje a escovação correta. A gente vai conversar com a fonoaudióloga que é especialista em anomalias. A gente vai conversar com ela sobre lábios palatais, crianças com lábios fissurados, a amamentação nessa fase, enfim, tem muito mais aqui no Band Mulher e eu espero por vocês. Até já! Oi, tudo bem? Meu nome é Carla Fuentes, eu sou consultora em amamentação e tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre ordenha e armazenamento do leite materno. Para uma boa ordenha, primeiro a gente precisa de uma boa massagem no seio. Vamos usar os 4 dedos embaixo, o polegar em cima. Com esses 3 dedos, nós vamos fazendo massagens circulares que vão da areola até a base da mama e da base da mama até a axila. Massagem feita, nós vamos para a ordenha em si. Polegar e indicador, das 2 mãos na areola, você abre para trás, aperta e puxa para frente. Vão sair gotinhas ou o leite vai jorrar e você vai colocar num recipiente de vidro com a tampa plástica. O que você conseguir ordenhar, você vai guardar na geladeira por 12 horas ou no congelador por 15 dias. Maiores detalhes eu dou pra vocês nas minhas redes sociais. Você me acha no Instagram no @carla_fuentes_doula. Espero vocês por lá, tá bom? De volta com o nosso Band Mulher e a cada 650 bebês brasileiros, um nasce com fissura lábio-palatal, uma malformação congênita que provoca abertura nos lábios e no céu da boca, o palato. Estamos aqui conversando com o dentista Dr. Antônio Izquierdo e agora vamos receber a fonoaudióloga Ana Ludmila Paiva, que vai nos explicar um pouco mais sobre alguns cuidados no nascimento dessa criança. Doutora Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa Eu tarde. já bati um bate-papo aqui com o doutor Antônio sobre a importância da amamentação, né, quando o bebê nasce, na formação dos dentinhos de leite, a importância da escovação, daqui a pouco a gente vai mostrar como funciona. E falamos também um pouquinho sobre o lábio fissurado, né, e você poderia explicar melhor pra gente, porque a cada 650 crianças, uma nasce com essa formação. Isso. Essa má formação, né? Isso. Essa malformação ela é causada por um problema no desenvolvimento embrionário da criança, né? E ela pode vir isolada, a criança pode nascer só com a fissura ou pode vir associada a uma síndrome neurológica. Olha, a doutora Ana Ludmila Paiva é fonoaudióloga especializada em criança com anomalias craniofaciais, com enfoque em alimentação, linguagem e fala. Doutora Ana e doutor Antônio, nós temos algumas imagens aqui para a gente dar uma olhada e eu gostaria que vocês comentassem, tá? Vamos pedir para... Não, é um vídeo que nós temos, essa é a primeira imagem. Por favor, doutora Ana, vamos comentar para que as pessoas de casa entendam sobre a amamentação, né, da criança. Isso é uma imagem de uma pega, né, adequada, e a gente observa que a criança tem que abocanhar toda a areola, né, toda a parte mais escura do seio, e na sucção, grande parte do mamilo e da areola é introduzida na cavidade oral da criança. E com os movimentos de excursão de mandíbula que a criança realiza, ocorre a extração de leite. Isso seria o ato da amamentação de uma criança sem fissura? Sem fissura, isso. Certo. Numa criança com fissura, qual a dificuldade? A criança com fissura de lábio exclusiva, ela não tem grandes dificuldades de amamentação, né? Porque, no caso, seria apenas uma falha na anatomia do lábio. E seria uma dificuldade ao abocanhar a mama, né? Mas essa dificuldade a gente pode solucionar pelo uso de bandagens elásticas. Já as crianças com fissura de palato, elas vão ter mais dificuldades, porque o palato aberto, ele gera um prejuízo na pressão intraoral da criança. Então a criança tem uma sucção mais fraca e com isso mais dificuldade de extrair o leite da mama.
Então essa sucção fraca vai levar a uma extração de leite insuficiente, levando às vezes a criança a cansar, né, a fadigar e aí ficar irritada. Aí vocês explicaram e a gente tem um VT, né, animado, que vai mostrar um pouquinho disso. Vamos conferir. Como alimentar uma criança com abertura no céu da boca. A melhor maneira para alimentar a criança é diretamente no peito. Para isso, a mãe deve manter a criança na posição vertical para que o leite vá diretamente para o estômago, ao invés de sair através do nariz ou chegar aos pulmões. O bico do peito deve ser direcionado para o lado da boca que não tem uma abertura no lábio. Já que o bebê não tem a força suficiente para sugar, a mãe deve simultaneamente apertar seu peito delicadamente para aumentar o fluxo de leite, mas deve ser feito com muito cuidado. Essas crianças não podem tomar leite rápido e, se sair o leite pela boca, pare e diminui a quantidade de leite e faça devagar. Com prática, a mãe entenderá o ritmo do seu bebê. Gente, esse momento é tão bom amamentar, né? Eu adorei. Então, Ana, a Litá está explicando a forma correta da amamentação. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se ainda na gestação, os pais descobrem através da ultrassonografia que o seu bebê tem essa má formação nos lábios, tem alguma coisa que pode ser feita ou não? Esperar o bebê nascer para poder fazer a cirurgia? Então, o ideal é logo que se descubra, né, que se tem um diagnóstico de uma malformação da face, é procurar um profissional habilitado para que a família possa se preparar para receber essa criança, né? E o profissional que vai acompanhar também conhecer essa família e saber como lidar, o que essa família espera em relação a essa criança. E aí, com isso, o manejo da lactação, do desenvolvimento, fica muito mais fácil, né? Uma vez que o profissional conhece a família, o que ela espera e a família sabe o que esperar dessa criança. Então a família consegue se preparar melhor e lidar melhor com os desafios que aparecem quando essa criança nasce. Doutor Antônio, o cuidado é redobrado com a criança com a fissura labial? Com certeza, né? Porque essa criança precisa ser imediatamente atendida, né, ter suporte, e ela precisa passar por algumas etapas de cirurgia que começam com a fissura de lábio imediatamente, né, logo que ao nascimento, e as correções que vão acontecendo nessa criança dependem muito do ganho de peso. Então essa criança precisa ser atendida com um vedamento do palato para que ela consiga se alimentar corretamente, evite outras infecções possíveis, né? E ganhe esse peso para poder executar as cirurgias que cada etapa cirúrgica de vedamento, de fechamento, vai agregar uma melhor, né, uma maior qualidade de vida para essa criança. Então, nós temos na Ilha do Governador, o Hospital Loreto, ele atende praticamente 4 em cada 5 acometidos no Rio de Janeiro, e é um centro que tem todo o suporte multidisciplinar pelo SUS, né? E temos também diversos profissionais habilitados na rede particular. Então, os pacientes têm que ser encaminhados o mais rapidamente possível, né? E diagnosticado isso antes do nascimento, fazer a verificação já se existem outros acometimentos, né, que não só a fissura, para que essa criança seja tratada da melhor forma e mais rapidamente reintegrada, né, às funções de normalidade. Do ponto de vista de crescimento, é fundamental para a criança ter uma adequada amamentação, né, como eu falei no primeiro bloco, porque desse correto movimento vai depender o crescimento dos maxilares, não só o lado afetivo, o lado nutricional, mas o movimento ortopédico da face depende muito da amamentação. O correto desenvolvimento, a excursão da mandíbula, a posição da língua vão ajudar em muito o desenvolvimento de toda a face. Então, assim que é possível, todos os procedimentos que auxiliem na melhor deglutição devem ser executados para que ela tenha o crescimento harmonioso. Pois é, estamos em agosto, que é o mês dourado, né? O mês da amamentação, por isso que a gente fez questão de falar não só da importância da amamentação, mas principalmente na criança, né, com lábio fissurado, pelas dificuldades
a dificuldade que se tem e a importância de cuidar e saber, como o doutor Antônio citou, que existem lugares, né, para que sejam atendidos com todo cuidado. A gente agora vai mostrar para vocês a forma correta de fazer a escovação. Porque o que eu falei para o doutor Antônio, doutora Ana, de que muita gente acha, pelo fato dos dentinhos de leite caírem, não precisa ter o cuidado necessário. E aí a gente citou a questão que tem que ter esse cuidado e também é uma questão de repetição. Tudo que você ensina ao seu filho, ele vai repetir posteriormente. Então, se ele já cresce sabendo que tem que fazer a higienização correta, né, escovação, o fio dental, ele vai ter isso como prática na vida. A gente já tem para comprar pronto, né, alguns, como que eu posso chamar, Ana? Uma Faz dedeira 8 de anos silicone. que eu tive o meu, eu já estou meio desaprendendo, né? Uma dedeira, né? Uma dedeira Isso. para poder fazer a escovação. É aconselhado isso ou não? Sim, ele ajuda a criança a desenvolver o hábito, aceitar aquele hábito, né? Então os pais começam a esfregar as superfícies com aquela dedeira de silicone, né? Num segundo momento, com a erupção dos dentes, pode evoluir para uma escova de cabeça pequena, importante, né? Tem que ser uma escova de cabeça pequena para entrar na boca da criança e usar o creme dental. A questão do flúor no creme dental pode ser usada desde sempre, né? O flúor, a importância dele é a quantidade. Então, uma criança recém-nascida, uma criança que começou, porque os dentes começaram a cremes erupcionar. dentais sem flúor, né? Então, Isso, muita gente acha que para o bebê, para a criança muito pequena, não pode ter flúor, mas então, pode. pode. O importante é observar a quantidade que existe no então, creme dental. Uma criança numa fase de 1 a 2 anos que não responde muito bem, não consegue cuspir todo o creme dental depois da escovação, a gente tem que passar um cheirinho da pasta, né? Suja a escova para dizer que teve pasta e com aquela pasta escovar. Isso é muito importante. A baixa concentração de flúor não é o que vai pesar, então vai pesar a quantidade da pasta colocada, né? Então, a escova com um creme dental com ou sem flúor, o importante é você observar esse percentual do flúor. E agora a escovação, doutor, como que se faz? Então, conforme você já falou ali, a questão de tempo de escovação é uma dica boa para a criança que começa a ter um manejo sozinha, porque ela começa a entender que o rapidinho não tem como ter tido tempo suficiente para escovar, né? Então, colocar às vezes um cronômetro, alguma coisa para a criança ter a noção de escovação é muito importante, mas os pais devem guiar a criança para que ela aprenda a fazer o movimento de limpeza, principalmente, né, começar pelas faces de maior retenção de alimento, que são as faces que encostam na outra arcada, fazer essa escovação para frente e para trás em ambas as arcadas, né, com a boca entreaberta, vai estar a criança escovando, e fazer a escovação na arcada de cima também, movimentos para frente e para trás, certo? Com a boca fechada, ela pode fazer esses movimentos para frente e para trás, envolvendo as duas arcadas na parte lateral, em ambos os lados, né? Fazer aquela escovação na região anterior também, de forma horizontal. Pode fazer esse movimento circular também, na parte posterior também. E nos dentes da frente, é importante observar que tem que ter um cuidado especial com a posição da escova para escová-los por trás. Inclinar um pouco mais a escova para cima, quando for escovar os dentes de baixo por trás, e fazer um movimento de varredura, varrer atrás desses dentes de baixo. Nos dentes de cima da frente a mesma coisa, só que inverte a escova com o cabo para baixo e faz um movimento de varredura na parte de trás desses dentes. Não pode esquecer de escovar a parte junto da língua, então a escova tem que entrar, não é a parte mais confortável, né? Geralmente a criança recusa um pouquinho, evita, acha que incomoda a língua, mas tem que passar a escova entre a língua e os dentes, que é uma parte que retém igualmente alimento e não pode ser esquecido. E na arcada superior também, no céu da boca, sentir a cerda passando junto ao céu da boca. Em toda a escovação, é importante acostumar a criança a limpar a língua. Botar a língua bem para fora e fazer um movimento de varrer a língua. Não precisa ser tão para trás a escova, né, a ponto de gerar ânsia, mas fazer uma boa varredura da língua é fundamental, que ajuda a eliminar resíduos alimentares que ficam depositados na língua. Ótimo, tá vendo? A gente precisa de dicas
para fazer essa escovação correta. Eu vou dar só um recado, porque a gente já sabe que mudar o visual não é só tendência, né? É uma necessidade que toda mulher tem, nós sabemos bem disso. Mas olha, não basta escolher o tom perfeito da coloração ou o tipo ideal de alisamento, é a manutenção, tá? Que faz toda a diferença. Então, para restaurar, proteger contra os danos, a Biostratos lançou essa linha maravilhosa, que é a linha pós-química. Shampoo, banho de creme, condicionador, finalizador e sachê com manteiga de abacate, que age em apenas 60 segundos e pode ser usado logo depois da química. Olha que legal! E juntos eles vão promover uma ação poderosa. Eles unem a potência da jojoba, que é hidratante, e do abacate para deixar os cabelos macios, saudáveis, hidratados e protegidos. Agora, uma dica que você não pode esquecer, tá? Vocês têm que conhecer a linha completa. Biostratos pós-química, cabelos danificados, eu tenho certeza que estão com dias contados. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, a gente tem uma matéria, tá? De como escolher o enxoval do nosso bebê. Não sai daí, tem muito mais para você. Até já. Voltamos com o nosso Band Mulher. Eu continuo aqui conversando com a fonoaudióloga, doutora Ana Ludmila Paiva. Doutora Ana, para crianças que nascem, né, com lábio, a gente pode falar de uma forma, porque são várias, né, anomalias, mas a lábio-palatais, né, pode ser assim. Quais são os cuidados? E você também faz um trabalho. Você poderia falar um pouquinho desse trabalho? Então, lá onde eu realizo meu trabalho, é no Centro de Anomalias Craniofaciais, que fica localizado na Policlínica Piquet Carneiro, da UERJ. Lá nós fazemos um trabalho multidisciplinar, onde a equipe conta com cirurgião plástico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, otorrinos. Quando que é indicado ou com qual idade que a criança pode ser operada? Então, aqui no Rio de Janeiro, os dois centros, né, que existem têm mais ou menos o mesmo perfil em relação a tempo cirúrgico. No centro que eu trabalho especificamente, a cirurgia de correção do lábio ela é realizada entre 3 e 6 meses de idade e a cirurgia do palato, que é o fechamento do céu da boca, ela ocorre por volta de 1 ano a 1 ano e meio, antes que a criança desenvolva a fala. Né? Porque a criança operada no tempo certo, ela tem menos chance de desenvolver alterações de fala do que uma criança que começa a falar com a comunicação entre a cavidade oral e nasal, né? a fissura aberta. Essa criança ela pode ter a nasalidade na voz, que é popularmente conhecido como um indivíduo fanho, e ela pode ter alterações de articulação, articulatórias. Para compensar o escape nasal, a criança vai usar um ponto articulatório no lugar errado, que geralmente é a garganta. Olha, a gente está falando de um assunto aqui muito sério, por isso que a gente precisa informar. Estamos no mês dourado, que é agosto, o mês da amamentação. Já falamos de amamentação, primeira dentição. Agora a gente vai falar de uma coisa que eu particularmente achei uma delícia, que é a hora de escolher e montar o enxoval do bebê. A gente vai dar uma olhada agora em uma matéria que a nossa Camila Portes, nossa repórter, fez, porque a gente sabe que é uma delícia, mas também não é uma tarefa tão fácil, né, Ana? Às vezes a gente fica confusa, tanta coisa hoje no mercado, e ela tem essa dica pra gente. Vamos conferir. Pensar no enxoval completo do bebê pode ser uma tarefa complicada para uma mamãe de primeira viagem. É muita opção, muita dúvida, mas a gente está gostando. E assim, já sabe mais ou menos o que quer. Agora não tem tanta dúvida quanto antes. As futuras mamães tentam driblar a crise e buscam as promoções. Como é que está sendo fazer o enxoval da sua neném? É muita emoção, né? Que é o primeiro filho, é uma menina que está vindo. Então, a gente tem muita variedade hoje em dia. Então, a gente fica tentando economizar e tentando comprar tudo que é necessário. Você está priorizando ver o que na feira?
Na feira hoje eu vim para ver kit berço, vim ver as coisas mais pesadas, carrinho, aquelas banheiras mais altas, que são as coisas mais pesadas, que é o que geralmente está mais em conta aqui. Rubens, qual é a função da almofada para o banho? Na realidade, a almofada substitui o braço da mamãe na hora do banho. E com isso libera a coluna e o braço dela que estava preso. Então ela vai trabalhar com segurança, sabendo que o seu bebê está muito seguro. Todo o medo que ela tem do bebê de inalar água do banho, sofrer uma queda, isso a almofada não permite. Essa é a função principal dela. E para aquelas mamães que querem mais liberdade na hora de passear com o bebê, tem os famosos slings. Tem 2 tipos de slings, né, Ana? Qual é a diferença entre eles? Isso. Para bebê pequenininho, nós podemos usar 2 carregadores, que são os slings wraps, que você faz a amarração pelo corpo, que é esse que eu estou vestida, e o ring sling, que é o sling com argola. Porém, o sling de argola, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, que ele precisa ser argolas próprias e testadas, sem emendas, para que não corra risco dessa argola ceder com o peso do bebê e ele vir a cair. Então, nós trabalhamos com argolas já testadas, próprias para fazer carregadores de bebês. E você sente que seu bebê curte? Ele curte. Quando ele não tá mamando, ele tá dormindo. Ele gosta bastante. Tá sempre perto de mim, né? Então não preciso parar, sentar para amamentar. Eu posso tirar a alça, pôr ele para mamar e continuar fazendo o que eu tô fazendo. Foi um ótimo investimento. Com certeza. Foi um ótimo investimento. E lá se foi o tempo que as mamães perdiam o estilo com a maternidade. Agora, até os acessórios seguem as tendências da moda. Por exemplo, a gente tem aqui umas bolsas que você consegue levar roupinha, você consegue levar comidinha, tudo numa bolsa só. Então evita que você tenha que andar com várias coisas, mas hoje estão práticas. E eu acho que com certeza preocupadas com o estilo. Qual modelo geralmente mais sai? O que elas mais procuram? Hoje o modelo que a gente mais vende é mochila, porque os pais preferem carregar mochila do que uma bolsa e as mães também por conta do compartimento térmico, que você condensa tudo que você tem que levar numa bolsa só. E é prática, né? Muita mãe usando sling também, então facilita muito distribuir o peso. A mochila é o modelo que a gente mais vende. Para acalmar o bebê e tornar o momento do nascimento dos dentinhos um pouco menos incômodo, tem os colares de âmbar. Patrícia, o que são os colares de âmbar? Na verdade, o colar de âmbar são resinas fósseis extraídas como se fosse a seiva, né, da árvore, que elas só dão na Europa, próximos dos mares bálticos. E foi comprovado cientificamente que as resinas fósseis possuem ácido succínico, que é aquecido na pele, te auxilia no seu sistema imunológico e auxilia principalmente na dentição do bebê. Então o bebê cresce forte, saudável, por conta das mães muito procurado para dentição, porque ele tem efeito anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Então por isso previne as dores, a febre, né, que constantemente dá nos bebês, e o bebê cresce com a imunidade mais forte, porque aquecido na pele te auxilia em todo o seu sistema imunológico, principalmente na dentição. Confesso que eu tô meio assim, gostando muito de tudo, vendo muita novidade, descobrindo muita coisa, mamãe de primeira viagem, aprendendo também, eu tô adorando. E esperando o próximo evento também, né? Interessante. Olha, eu quero te agradecer pela participação aqui no Band Mulher. Sempre bem-vinda. Parabéns pelo seu trabalho. Eu Obrigada. acho que foi esclarecedor, né, para as pessoas entendam um pouquinho do que acontece com a criança que nasce com essa fissura. Também para lembrar vocês a importância da amamentação, a importância dos cuidados com a primeira dentição, com a higiene da primeira dentição e a educação do seu filho para que ele cresça saudável e possa compreender que é importantíssima a higiene bucal, não é? Isso aí. Bom, a gente vai dar um recado agora para você. Eu tenho certeza que você já sabe que quando a gente fala de Ultrafarma, vem coisa boa por aí, né? Então, preste bastante atenção agora nesse recado. Notícia boa a gente conta para todo mundo. A Ultrafarma fechou uma super negociação com um dos maiores fabricantes de remédios do Brasil. Essa super negociação vale para remédios de marca e genéricos com preços que você nunca viu. Os preços estão imbatíveis.
Consulte a Ultrafarma antes de comprar para não perder dinheiro. Acesse ultrafarma.com ou vá a uma das farmácias na Estação Saúde do metrô. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Pois é, eu já imagino o seu Sidney Oliveira reunindo seus fornecedores para fazer essa grande negociação. Porque sabe o que isso significa? Que aqueles remédios que você já compra com ou sem prescrição médica vão ficar ainda mais baratos na Ultrafarma. Então não compre os seus medicamentos sem antes consultar os preços da Ultrafarma, tá? Isso é importantíssimo. E você que mora aqui no Rio de Janeiro também pode aproveitar essa super negociação. Inclusive, os medicamentos de uso contínuo continuam com a mega promoção. Compre 3, pague 2. Você compra 2 unidades com ultra descontos e leva a terceira de graça. Olha que coisa maravilhosa. E não esqueça que os preços da Ultrafarma são os mesmos no site, telefone e nas lojas. Acesse ultrafarma.com ou ligue 11 55 91 14 66 e confira. Conte com as vantagens da Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá? E a gente vai ter a hora do nosso cafezinho delicioso com o ator João Vitti. Não sai daí, até já. Vamos falar de sorriso, que é a melhor coisa da vida. E você já reparou como aquelas pessoas que têm um sorriso fácil, alegram tudo em volta, contagiam todo mundo e acaba conquistando um monte de coisas? Pois é, um sorriso ajuda muito nas suas conquistas, levanta sua autoestima, ajuda a fazer amigos, abre portas para as melhores coisas da vida. E com um plano Amil Dental, tudo isso é possível, pode acreditar. Quer saber mais? Além de planos para garantir a saúde do seu sorriso, a Amil Dental tem o plano Dental Win, que também dá direito à cobertura estética, isso mesmo, ortodontia, próteses e até clareamento. E sabe o que é melhor? Ao fazer um plano Amil Dental, parte do valor é destinado ao Instituto Ayrton Senna, que trabalha para levar a educação de qualidade a crianças e jovens de todas as regiões do Brasil. Bacana, né? Então agora é só aproveitar a Amil Dental. É fácil de contratar e fácil de usar. Acesse amildental.com.br e faça já o seu, ou se você preferir, ligue para 3004 4616 e vamos sorrir. Pois é, chegou aquela hora deliciosa, que é a hora do nosso cafezinho. Agora nós vamos conversar com o talentoso e querido ator João Vitti. Bom, o João Vitti nasceu em Piracicaba. Muito tudo bem? orgulho, Boa tarde. tudo bem, Seja Gardênia. bem-vindo ao nosso Band Mulher. Você que está indo na minha terra direto agora, já amo. sabe falar com sotaque? Quero saber. Ah, um pouquinho. O vice? Vi. Vamos falar um pouquinho então, né? Vamos. E aí, João? Tava vendo as fotos suas com o seu filho, Francisco. Cara, vocês são muito iguais. Francisco, o Francisco, Rafael, né? Mas o Francisco lembra mais a mãe. O Rafael é mais parecido comigo. Genética, né? Aí a ciência que tem que explicar. Eu só fiz a minha parte ali. Fala um pouquinho pra gente, João. Você é de Piracicaba. Sou piracicabano. Como começou essa história? Como chegou para ser esse ator que nos encanta aí nas telas, no teatro? Fala um pouquinho pra gente. Então, meu primeiro contato com teatro mesmo foi no colégio. Eu tinha um professor de história que ele era autor de peças e a gente tinha uma matéria extracurricular que era a história do teatro. E ele propôs de montarmos um espetáculo dele e ali eu tive minha primeira experiência como ator. Foi incrível, assim, para mim, né, aquela quando eu não me via, né, e via o personagem. E as pessoas falavam assim naquela época, nossa, mas você encarnou o Pedro Rocha, que era um personagem cruel, terrível. E ali, assim, eu falei, pô, que bacana,
o bichinho ficou ali, mas eu fui estudar jornalismo, na verdade. Na época do vestibular eu prestei para jornalismo, passei. Mas antes você morou nos Estados Unidos. Eu morei na minha infância, Meu pai jogava futebol na infância. Joguei futebol, seguindo os passos do meu pai também, que foi jogador de futebol antes de se tornar dentista. Depois ele seguiu a carreira acadêmica e a gente estava nos Estados Unidos porque ele estava fazendo um doutorado lá. Isso aí é a peça atual, A Senhora dos Afogados, que se passa em Recife. E que vai estrear dia 5 de outubro no Teatro XP, aqui no Rio de Janeiro. Nessa peça tá o meu filho, ele faz o meu filho bastardo, tá aqui a Karen Junqueira, que faz a minha filha Moema, tá a Alexia Deschamps, a Letícia Bircoyer, Nádia Bambirra. A Letícia Bircoyer esteve aqui outro dia. Ah, é? Então, a Letícia nesse espetáculo, ela faz um homem, ela faz o falou, meu filho. Exatamente. Né? E é incrível que as pessoas iam ver. Olha lá, gente, iguais. Aí a gente tá bem parecido mesmo. Mas as pessoas iam ver a peça em São Paulo e falavam para mim na saída, falavam assim, pô, mas aquela atriz bonita, Letícia, eu vi o nome dela no cartaz, mas eu não vi ela no palco. Eu falei, que bom, sinal de que ela está fazendo bem o trabalho dela, porque ela realmente transparece lá um ser mais masculino e fazendo meu filho. É um espetáculo lindo, a gente está com uma indicação por São Paulo para o Prêmio Shell. Né? A gente vai receber agora o prêmio Nelson Rodrigues, agora dia 3 de setembro aqui no Rio de Janeiro. Enfim, é um espetáculo muito bonito, uma luta, né? Porque produzir teatro é difícil nesse país, né? Onde a cultura não é tão valorizada assim como a educação. Pois é, né? Infelizmente, não é, João? Precisamos mudar isso, as urnas Está na estão hora, aí, né? Na hora, né? Agora é o momento. Escolher corretamente, é isso que nós temos que fazer, eu digo urnas. escolher, eu penso mais assim, a gente fica preocupado quem vai ser presidente, o vice, mas quem a gente precisa prestar atenção em votar são os senadores e deputados, porque a gente viu que a política nossa, ela funciona em função deles, né? Pois é. Se eles não apoiam o governo, nada acontece. A gente faz valer nosso direito lá mesmo, escolhendo. E tem gente que fala, não, vou anular meu voto. Não existe, também não concordo. Não o existe. voto ainda é a única arma que a gente tem para expressar, pelo menos, o que a gente deseja, né? Você está nos visitando hoje, nos dando essa honra de nos visitar. E a gente tem perguntas para te fazer aqui, por exemplo, curiosidade nossa. Você é muito vaidoso, João? Como que você se cuida? Deveria ser mais. O pessoal aí da tua equipe falou, e aí, vamos passar um pó, vamos fazer o cabelo? Eu falei, não, tá bom, eu sou assim do jeito que eu sou, prefiro manter a minha autenticidade. Assim, eu não sou aquela pessoa vaidosa de, nossa, antes de sair de casa eu tenho que me preocupar com tudo. Aqui, por exemplo, para vir aqui eu coloquei um sapato, que não é o comum de eu usar sempre. Mas sempre uma foi camisa assim? Um pouquinho. Não, eu sou. A gente vai dando uma relaxada, vai acalmando. Eu acho que assim, tempo. os ambientes solicitam, às vezes, que a gente tenha algum cuidado. Importantíssimo. Né? Você não vai numa entrevista de trabalho de bermuda e chinela, falando de qualquer jeito. Já que você citou esse ponto, a gente sempre traz aqui médicos para falar de procedimentos. Recentemente tivemos um caso... absurdo, eu tô chocado. Pois é, recentemente nós tivemos Moças, um caso... jovens... que muitas vezes não precisam, João, de absolutamente nada. Mas nós sabemos, já que você citou, a gente conversa um pouquinho, que existe de certa forma, uma ditadura da beleza, né? Que tem que ser daquele jeito. Como que você vê isso? Eu acho uma idiotice. Primeiro eu acho que a gente não deve se comparar com os outros, a gente deve se comparar com a gente e, assim, se reconhecer como um valor, porque todo mundo tem um precioso valor. Se a gente for ver, por exemplo, na Renascença, qual era o padrão de mulheres? Eram as cheinhas, carnudinhas, entendeu? Hoje, o padrão que é? Vara. Eu sempre procuro... O que mais importa? O que mais importa, eu acho que assim, é o coração bater, né, dar aquele suorzinho, você conseguir perceber qualidades conteúdo daquele ser humano que está ali,
né, que aparecem mais fortes do que o invólucro. Porque quando você encontra uma pessoa realmente bela, né, interiormente, o aspecto externo fica belo também, ele brilha também, entendeu? E aí até uma gordurinha é charmoso. Sério, sério. Olha lá, gente, falando essa é a em Valéria, dela, olha aí. minha companheira há 24 A Valéria, anos, mãe né, dos que meus encantou filhos. o João, exatamente. Né? Olha que linda. E a gente estava falando João, isso, com a Valéria? 24 anos. 24. Esse E ano, qual a receita? Porque hoje também as coisas parecem que são assim, né? Muito rápido. Hoje em dia casa faz um filho e separa, Pois né? é. E a gente que é da mesma profissão, então... Qual é a receita para tanto tempo de relacionamento, companheirismo? Assim, primeiro acho que é admiração mútua, respeito e assim, tolerância. Acho que a tolerância no sentido assim de você respeitar o universo diferente, né? A mulher tem um universo que é diferente do homem, né? Meu mestre, ele fala assim, geralmente quando a gente tá casado, convivendo com alguém, a gente sempre fica esperando do outro suprir aspectos que a gente espera no outro. E por mais que o outro supra, parece que sempre está faltando, né? Então eu penso que assim, o segredo de uma boa relação a dois é terem objetivos comuns e trilharem, caminhando em busca desses objetivos comuns, porque quando a gente caminha em prol de um objetivo comum, o olhar de um para o outro é um olhar diferente desse de cobrar ou esperar que você me dê tal coisa que eu quero, e a gente não tem bola de cristal para adivinhar o que o outro às vezes está querendo da gente, então às vezes a gente não dá, porque, né? Se você falar assim, pô, fala aí que é isso que você quer, pô, tá aqui, tá na mão. Ser uma pessoa, ser uma novidade, né? Ser um pouco criativo também, a gente precisa ser criativo. 24 anos as pessoas falam, como é que você aguenta? Não é aguenta, mas tem a rotina, não é, João? Tem a rotina, então tem quando você tem filhos, enfim, tem uma série de fatores. Né? Principalmente quando são menores, né? Que você perde um pouquinho a privacidade, a criança está sempre em cima, que é muito a mãe. Total. Perde muito, então se você não tem paciência e não sabe lidar, tirar um dia que seja para ter aquele momento com o seu amado, com a sua amada, gente, né? realmente vai, de certa forma, estressando um pouquinho a relação. Por isso que a importância da paciência, o diálogo, do né? diálogo. Hoje em dia, assim, a gente estava até falando com o seu produtor, né? Hoje em dia é tudo pela internet, é tudo... E assim, e o vida a vida, o olho a olho, né? Assim, eu ver uma foto tua num post, aí eu posso ver uma coisa, eu venho ao vivo e falo, pô, mas outra energia. Coisa. Mas energia. essa energia, esse pulsar da vida, que eu acho que é o que mais importa, que é o que possibilita a gente construir relações felizes, duradouras, com liberdade, né? Respeitar a individualidade do outro é muito importante. Né? Porque às vezes assim, a mulher controla o marido controla... Não pode. Não, eu preciso apreciar, aprender a apreciar a tua individualidade e valorizá-la. E somar a minha. Né? Aí a gente constrói pavimenta um bom caminho aí para trilhar juntos. Adorei, gente, o jeito que ele está falando aqui de relacionamento. Hein, Valéria? Adorei. Bom, a gente tem um quadro aqui, João, que a gente mostra as divas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Quem são essas divas? E hoje nós temos uma diva aqui no Band Mulher. Olha, eu vou falar pra você que tem dia que eu sou bem extravagante, tem dia que eu tô mais básica, mas não é, sabe, bem, como posso dizer, mas é uma básica mais estilosa, sabe? Não nada, porque eu não gosto de salto também, sabe? Mas dá pra fazer looks, assim, bem maneiros, assim, mais básicos, sabe? Como um tênisinho, vestidinho, nada muito sensual, mas que a gente fica arrumadinho, entendeu? Pra vir trabalhar até. Brinco, cordão, tudo... Eu gosto. Mas pra vir trabalhar, não posso, né, botar muita coisa. Então, boto só um brinco, um batonzinho, assim, só. Eu gosto de esmalte escuro, claro e colorido também. Mas pra vir trabalhar uma cor só, entendeu? Hoje, por exemplo, eu tô só com um basiquinho assim, meio roxinho, só pra vir trabalhar. Maquiagem eu gosto. Básico, um batonzinho só, um lapisinho, quando eu chegar lá eu coloco. Eu sou diva, #divando.
Ficou bom? Olha aí, nossa diva, hashtag divando, hein, João? Que Diva. maravilha, que maravilha. Como é extraordinário, né? Verdade, hashtag divando, você é uma diva. Pois é. Divina. A gente sempre, João, mostra mulheres, porque as pessoas têm aquela ideia de diva é aquela mulher. Não, eu sou diva. A Dona Zila, beijo, Dona Zilinha, que trabalha comigo, é uma diva. Cada mulher tem uma diva dentro dela e a gente tem que valorizar isso. Com certeza, as mulheres todas são rainhas, todas, eu digo sempre. O século XXI é o século das mulheres. As mulheres precisam ainda ser mais respeitadas, mais admiradas, entendeu? Os homens precisam deixar de ser covardes, colocarem-se no seu lugar e olharem para as mulheres, porque nós temos muito a aprender com vocês. Adorei, muito mesmo. Muito de obrigada, verdade, de muito verdade. Obrigada mesmo por falar e pela sua participação. Fala um pouquinho mais da peça. Então, chegando aqui em outubro, é isso? Em outubro a gente faz uma temporada no Teatro XP, que é ali na Gávea, um teatro que está todo novo. Era o antigo Teatro do Jockey, agora está reformadíssimo. E a gente fica de 5 de outubro a 25 de novembro com Senhora dos Afogados, um texto do Nelson Rodrigues, é uma tragédia familiar. Nelson Rodrigues sempre é provocativo nas suas colocações. E é um espetáculo lindo, fizemos uma temporada maravilhosa em São Paulo, viajamos já para alguns estados e estamos chegando no Rio. No elenco está o meu filho, Rafael Witt, está a Letícia Bircoia, Karen Junqueira, Alexia Deschamps maravilhosa, Nádia Bambirra, do Machado, Jaqueline Farias, não pode deixar de falar ninguém, e com a direção de um jovem, extraordinário diretor chamado Jorge Farjala. E esse lindo do João Witt, que eu quero agradecer mais uma vez pela participação aqui no nosso Band Mulher. Obrigada. O Band Mulher está aqui para te ajudar diariamente com dicas de beleza, saúde, família, comportamento, empoderamento, como o João falou, e muito mais. Beijo bem grande para você. Até o nosso Band Mulher. Beijo. Obrigada. Obrigado a você.